Bom dia, bom é estarmos na casa do Senhor, mas o melhor é saber que nós podemos assentar à sua mesa, a mesa do Pai, e essa é uma honra para nós, como filhos do Pai, sermos dignos por Ele de sentarmos à mesa do Rei. O Rei Jesus te convidou a sentar na mesa dele e nós vamos desfrutar de tudo que Ele tem, amém? Você pode levantar suas mãos aos céus, dê graças ao Senhor porque Ele é bom, e vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, por sua presença manifesta nesse lugar, Senhor. Deus, que ela continue fluindo nesse mesmo rio de amor, tocando a nossa vida, falando aos nossos corações, nos levantando, nos edificando, Pai, e nos apontando o caminho da vida sobrenatural, Pai. Nós aceitamos a Tua proposta, Senhor, de viver um reino invisível, Pai, mas um reino de poder, de justiça, um reino de amor, um reino de alegria no Espírito Santo. E nós, Senhor, hoje queremos nos alimentar desse reino, dessa presença, desse Espírito, da Tua palavra, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, mente, alma, coração, nosso corpo, tudo que há em nós, Senhor, para declarar o nosso amor por Ti, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Queridos, nós estamos numa série Florescer e Frutificar, e essa série é baseada numa palavra profética, num apontamento profético que nós como igreja recebemos para o ano de 2023, que inclusive não é apenas o tema dessa série de mensagens, é também o tema da nossa conferência, o nosso tema do ano, é aquilo que nós sentimos para onde o Senhor está nos levando. E nós, na semana passada, quantos aqui estavam semana passada por aqui? Bom, se você estava semana passada, você lembra que nós falamos da parábola das árvores frutíferas, das árvores descritas ali no livro de Juízes, quando Jotão, o filho de Gideão, proclamou uma parábola que na verdade era uma sentença. E se você não estava aqui, eu só quero te dar aqui contextualizar você. Essas árvores que eram a figueira, a oliveira, a videira, foram convidadas para reinar sobre a floresta, mas elas rejeitaram o convite, se achando muito boas para aquele cargo. E como elas se omitiram, a lacuna que ficou foi ocupada pelo espinheiro. E o espinheiro, logo que assumiu a posição dele, disse: olha, eu vou submeter você, floresta, ao jugo do fogo, caso você não me obedeça. E justo aquilo, rejeitar, ocupar aquela posição que pertencia àquelas árvores, que eram árvores da realeza, acabaram por deixar então que o espinheiro governasse. A gente aprendeu muitas lições na semana passada, principalmente que quando nós não ocupamos o nosso lugar em Deus, nós vamos deixar, ou corremos o risco de deixar uma lacuna irreparável. A gente diz que o pai de família que não atende a família, deixa uma lacuna na família. O pai da família que não cobre o filho, deixa uma lacuna. O trabalhador que no seu trabalho não faz algo com excelência, deixa uma lacuna. Quem participa da igreja, mas não serve, não ocupa um ministério, não realiza seu chamado, deixa uma lacuna. E eu não sei, né? Eu até dei exemplos, porque nem sempre o espinheiro, nesse caso, é algo ruim, porque eu até contei, né, para vocês na semana passada, que lá no Uruguai, na ausência de um músico, quem foi músico fui eu, né? E pode ser que na semana passada, enquanto eu estava pregando isso, você se sentiu meio deslocada durante a pregação, a mensagem, porque você se sentiu mais como o espinheiro, se identificou mais como o espinheiro do que como a árvore frutífera. Você diz: eu não me acho tão bom assim como, né, a oliveira, como a videira, não sou tão boa como a figueira, eu estou mais para espinheiro. Se esse é o teu caso, põe a mão no teu coração, relaxa, tá? Tem gente que está até com medo de pôr a mão no coração, né? Sei lá o que o pastor vai falar. Não, mas tá bom, não põe a mão no coração não. Se esse é teu caso, fica tranquilo que tem solução para você também. Se você está achando que você é como espinheiro, fica tranquilo, porque hoje nós vamos encontrar com outro espinheiro e aprender dele também lições preciosas, como florescer, como frutificar. E ainda que a gente se sinta em momentos da vida
limitados, desprivilegiados, né? Olha, eu não nasci com tanta beleza, com tanta fortuna, com tanta sabedoria, com tantos amigos. Tem coisas da minha vida que não deu certo, meu casamento não funcionou, meu trabalho não prosperou, as coisas não foram tão bem, ou não estão indo bem. Se você está mais para o espinheiro, pelo menos nessa fase da tua vida, tem solução para você também. Você pode dizer amém? Vamos a Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Se você pode abrir a tua Bíblia, eu estou sempre incentivando você a abrir a tua Bíblia, porque eu estou ficando preocupado dos crentes não saberem mais manusear a Bíblia. Por isso que eu estou aqui, tipo assim, olha, abra a tua Bíblia, nem que seja no celular, né? O celular faz aí uns 95% do trabalho, mas pelo menos você se esforça um pouquinho para achar o livro da Bíblia e falar, olha, existe. Meu amigo, quando no trabalho eu comecei a incentivar um amigo que ainda não era crente a ler a Bíblia, um dia ele chegou para mim e falou, pastor não, na época eu era Luiz, já estou no Exodo. Falei, Exodo, Êxodo, tá bem, Êxodo. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, dos versículos 1 a 4. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Diga comigo, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Acho que é importante, ao começar essa palavra, você entender o que é uma sarça. Na verdade, a palavra sarça no hebraico é senê, e descreve um arbusto, uma planta espinhosa, diga comigo, espinhosa, e é do gênero da acácia. A acácia também é conhecida na Bíblia por sitim, e ela é citada várias vezes na Bíblia. Não é possível exatamente a gente saber que tipo de arbusto era a sarça ardente, mas os estudiosos, considerando a região onde Moisés estava, onde ocorreu o evento, o significado dessa raiz da palavra hebraica é espetar. Então, acredita-se que a sarça era um arbusto espinhoso da família das acácias, em outras palavras, um espinheiro. Diga comigo, espinheiro. Então, já começamos aqui com uma dica importante. Deus também pode falar no meio dos espinheiros, né? Já começamos. Mas, na verdade, o ápice desse evento é o encontro de Deus no espinheiro, um encontro que mudou definitivamente a vida de Moisés. Porque, lembre-se, irmãos, Moisés nasceu para ser um libertador. Esse era o chamado de Moisés, essa era a vocação de Moisés. Lembre-se que Deus livrou Moisés da morte prematura. Deus levou Moisés para o palácio do faraó. Lá Moisés ele foi educado, lá Moisés foi treinado, como diz a Bíblia, em toda a ciência do Egito. Mas a verdade é que essa vocação de libertador de Moisés morreu na casca. Porque ela foi como que decepada. Aquela vocação que Moisés nasceu para ser o libertador, em dado momento da vida dele, foi como uma árvore cortada no cepo. Observe o que diz Êxodo capítulo 2, versículos 11, vá comigo, Êxodo 2, a partir do versículo 11, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, ele foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também que um egípcio espancara um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na terra. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando.
Então perguntou o agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou você líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como você matou o egípcio? Diz a Bíblia: Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó souber disso, ele vai procurar me matar. Então Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian, e ali assentou-se à beira de um poço. O relato que nós estamos lendo aqui é o sepultamento de um sonho, é o sepultamento de uma vocação, é o sepultamento de um chamado. Moisés, ele tinha o desejo de salvar o povo dele, e eu creio que nesse dia, os sonhos de Moisés, os desejos de Moisés de ver a sua nação liberta, eu creio que nesse dia, seus sonhos foram sepultados. Daí para frente, nós vamos passar a ver um Moisés totalmente diferente. Imagina aquele homem que saiu, e inclusive estava disposto a proteger os seus cidadãos, os seus parentes, né? Ele estava ali disposto até a entrar numa luta física, e acabou por isso até cometendo um homicídio. Esse homem que tinha esse ímpeto dentro dele, de repente foge e vai viver isolado no deserto. Isso fala muito ao nosso coração, irmãos, porque ver esse Moisés tão diferente fala que aquelas coisas que nós sofremos no passado, as nossas experiências, sim, elas afetam a nossa vida. E é por isso que nós vemos Moisés, a partir desse momento, um Moisés que esqueceu dos títulos dele, esqueceu dos estudos dele, esqueceu do lugar que ele tinha, esqueceu até do povo dele, e a partir daí ele descartou ajudar o seu povo, de fazer algo por eles. Ele se ocultou no deserto, num lugar que ninguém mais pudesse encontrá-lo. Em outras palavras, Moisés sepultou o seu sonho. Mas há um versículo em Jó, que eu gosto muito desse versículo. Ele diz que, na verdade o contexto inteiro diz que se o homem morrer não tem mais o que fazer. Mas diz que para a árvore, olha o que diz aqui, se você puder ver comigo, acompanhe-me só projetado, Jó 14, 7 a 9 diz assim: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Eu quero declarar isso sobre a sua vida essa manhã. Eu quero declarar que ainda que os seus sonhos sejam decepados, ainda que o seu chamado em algum momento seja cortado no talo, ao cheiro do rio de Deus, das águas do rio de Deus, ele vai brotar de novo. Mesmo que as raízes lá dentro apodreçam, na presença de Deus há delícias perpetuamente, vai brotar novamente como se fosse uma muda nova. E eu quero que você essa manhã declare isso. Levanta a sua mão direita essa manhã, declara isso sobre a sua vida, declara que a graça de Deus está sobre você, para fazer ressuscitar coisas que já morreram, para renovar coisas que foram abatidas, para restaurar aquilo que foi derrubado. Que o Senhor, a sua fortaleza, levante e faça cumprir a palavra dele sobre você. Se você crê nisso, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Irmãos, nós estamos falando de algo que são 40 anos depois. 40 anos depois, Deus encontra Moisés. É tremendo nós pensarmos que os olhos de Deus nunca se afastam de nós. Os olhos de Deus nunca se afastam de nós, independente daquilo que nós estejamos passando, apesar dos nossos erros, apesar do nosso passado, apesar das nossas reações, apesar das nossas inseguranças. Os olhos de Deus nunca se afastam de nós. E Deus usou, sabe por que eu creio que Deus falou com Moisés num espinheiro? Sabe por que eu acho que Deus podia falar com Moisés numa árvore frondosa, não é verdade? Tem mais a característica de Deus. Por que Deus falou com Moisés num espinheiro? Eu acho que Deus chamou a atenção de Moisés no espinheiro porque era assim que Moisés se sentia. Moisés se sentia como uma árvore seca.
Moisés se sentia como uma árvore que não podia mais produzir fruto. E o que Moisés estava vendo ali não era nada mais, nada menos do que sua própria imagem, olhando como se fosse para um espelho, uma espécie de espelho, olhando uma figura de si mesmo. Talvez ano a ano Moisés, ele tivesse se visto naquela paisagem daquele deserto. Talvez ele pudesse ter olhado e falado: olha o que a minha vida se tornou. Eu que era uma árvore tão frondosa lá no Egito, eu que me alimentava no palácio de Faraó, eu que convivia no glamour que me cercava, e olha só o que me cerca agora. Talvez Moisés olhasse para aquele espinheiro e ele visse ele mesmo. Mas dessa vez tinha algo diferente. Dessa vez havia um fogo que ardia e que não consumia. E foi isso que atraiu Moisés. Aquela paisagem era comum para ele, ele via aquilo todo dia, mas tinha algo diferente. Eu quero dizer algo essa manhã sobre você. Os olhos de Deus sempre estão sobre a sua vida. Os olhos de Deus estão sempre sobre você. E de vez em quando Deus acende um fogo de novo, para atrair a nossa atenção, para nos lembrar quem somos, para nos lembrar o que Ele já tem feito na nossa vida, mas o que Ele ainda fará, os milagres. Eu creio que naquele fogo Deus estava despertando Moisés, da onde ele foi tirado, como Deus havia preservado a vida dele lá no início. Deus estava trazendo Moisés para os primeiros dias, onde Deus havia alcançado ele. Gênesis 3:3 diz que Moisés diz assim: que impressionante, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. E essa acho que é uma pergunta que nós precisamos fazer essa manhã também: por que a sarça não se queima? Essa é uma pergunta, a pergunta de Moisés precisa ser a pergunta que está no meu e no seu coração: por que é que a sarça não se queima? Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Era para aquele arbusto se desfazer em alguns segundos, porque ali estava o fogo de Deus. Mas existe algo peculiar nesse arbusto, nesse espinheiro pegando fogo. A primeira coisa é que esse fogo não foi colocado por vontade humana. Esse fogo não foi Deus, como disse para Abraão: separa a lenha, o fogo, leva seu filho no altar. Não, esse fogo não foi feito por vontade humana. Esse fogo foi feito por iniciativa de Deus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida essa manhã. Às vezes nós pensamos que as coisas da nossa vida não podem acontecer porque nós não estamos fazendo algo para. Mas existem momentos da nossa vida que Deus mesmo é o iniciador. Afinal de contas, Ele é o iniciador e o consumador de todas as coisas. Deus quer acender um fogo na nossa vida. Deus quer acender sonhos na nossa vida, coisas que ficaram para trás. E muitas vezes, de repente Deus faz algo. Moisés não estava fazendo nada. Moisés só estava lá fugindo do sonho dele. Mas o mesmo Deus que chamou era aquele Deus que agora estava no tempo certo, no momento certo, agindo de novo para fazer cumprir a palavra de Deus na vida de Moisés. Pode ser que você não esteja vendo nada ainda, mas quando chegar o tempo de Deus, Deus vai agir na sua vida. Mas eu volto a perguntar: por que não consumir a árvore? Não consumir a árvore porque o fogo de Deus, meus irmãos, não precisa de nada para combustão. Se você tem lá uma lareirinha na sua casa, eu tenho uma bem pequenininha, você sabe que se não tiver lenha, não pega fogo. Você que tem lá o seu fogão em casa, se ele é a gás, você sabe se o bujão está vazio, não vai pegar fogo. Precisa de algo para produzir a combustão. O fogo de Deus não. O fogo de Deus, Ele acende pelo próprio Deus, não precisa de nada para queimar. E eu quero te dar uma notícia hoje que é muito boa: Deus não precisa de você. Vou deixar você pensar um pouco sobre isso. Deus não precisa do Luiz, Deus não precisa de você. E era isso que Deus passaria a mostrar para Moisés:
que Deus não precisava de Moisés. Deus estava mostrando para Moisés que ele podia acender de novo o fogo na vida dele, sem a ajuda de ninguém, nem mesmo do próprio Moisés. Moisés, eu sou soberano suficiente para acender o fogo na sua vida, eu sou soberano suficiente para fazer a vontade que eu tenho para você se cumprir, eu sou aquele cujos propósitos nunca se frustram, eu posso fazer por mim mesmo. Põe a mão sobre o teu coração, vai doer, mas é bom. Diga assim: Deus não precisa de mim. Sabia que Deus não precisa de você para a conversão do seu esposo? Sabia que Deus não precisa de você para a mudança do seu filho? Sabia que Deus não precisa de você para botar dinheiro na sua conta bancária? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, porque existe uma luta na mente de vocês. Ainda mais quando eu falo isso, porque alguém já pensou assim: mas se eu trabalhar não entra o dinheiro lá. E eu não vou te dar argumentos, eu quero continuar falando para você: Deus não precisa de você. Era o que Moisés tentou fazer do jeito dele e deu errado. Deixa eu falar numa linguagem bem legal. Moisés tentou fazer do jeito dele, ele fez a maior caca. Porque veja, Moisés, ele estava fugindo e com razão, ele era um assassino. A gente não pode imaginar, quem não passou por isso, o sofrimento e a angústia que vive uma pessoa que assassinou alguém, que tirou a vida de alguém. Moisés era um fugitivo. E meu amado, minha amada, Deus quer mostrar para você isso também. Que Ele é autor e Ele é mantenedor do próprio fogo dele. Deixa eu repetir isso. Deus é autor e mantenedor do próprio fogo dele. E Ele está aqui essa manhã com certeza. E aquele que está aqui é poderoso para acender o fogo na sua vida por Ele mesmo. E é por isso que Deus chamou Moisés pelo nome. Olha o que diz Êxodo 3:4, diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, e eis-me aqui, respondeu ele. Sabe por que Deus fez questão de chamar Moisés pelo nome? Porque Moisés era único. Deus o chamou, Deus o escolheu para uma obra que apenas o Moisés podia fazer. E eu gosto disso porque Deus não estava disposto a abrir mão de Moisés. Deus foi até as últimas consequências para resgatar Moisés, para resgatar a vocação de Moisés, o plano que ele tinha com Moisés, foi até as últimas consequências. Deus não estava a fim de abrir mão de Moisés. Essa manhã eu quero te dizer: Deus não está a fim de abrir mão de você. Deus não está a fim de abrir mão da tua família. Deus não está a fim de abrir mão dos sonhos e planos que Ele mesmo plantou no seu coração. Deus também essa manhã está chamando alguém aqui pelo nome, porque não tem mais ninguém como você, e não tem ninguém aqui dentro desse salão ou fora desse salão em quem Ele tenha posto os mesmos dons, os mesmos talentos, as mesmas experiências de vida. Não há ninguém que viveu o que você viveu, não há ninguém que aprendeu o que você aprendeu, não há ninguém que saiba comunicar isso como você sabe comunicar. Você é único, é única, e Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, com cada coisa que Ele colocou dentro de você. Você pode dizer amém para isso? No tempo certo, Deus se manifestou a Moisés, e Ele lhe chamou pelo nome, mas não apenas isso, Deus lhe disse algo. Êxodo 3, de 7 a 10, o Senhor vai dizer o seguinte. Ele diz assim: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei o que eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim,
e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus não apenas chama Moisés pelo nome. Deus também diz para Moisés exatamente o plano que ele tinha e o que ele queria fazer. Deus estava simplesmente dizendo para Moisés: olha, o que eu falei para você lá atrás, o plano que eu tinha para você, quando eu te resgatei da mão do faraó, quando você foi colocado no rio, quando a filha de faraó te encontrou, quando você cresceu lá no palácio do faraó, o plano é o mesmo. Você pisou na bola, você tentou fazer com o seu jeito, você tentou acender o fogo com o seu próprio punho, a resolver as coisas da sua maneira, mas eu venho aqui e te chamo pelo nome, e eu quero reacender em você a chama do seu propósito. Eu creio que Deus estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu estou olhando a aflição do Egito, mas eu também estou olhando para a sua aflição. Quando Deus encontra Moisés e ele fala: eu vi a aflição do meu povo lá no Egito, eu creio que Deus estava dizendo: mas eu vim aqui falar com você, Moisés, porque eu também estou vendo a tua aflição, eu também estou vendo a tua angústia, eu estou vendo o que você está passando. E da mesma maneira que eu quero libertar Israel, ou que ele iria libertar Israel, Deus também estava libertando Moisés. Sabe, irmãos, algumas coisas a respeito do nosso chamado, dos sonhos que Deus coloca na nossa vida, dos propósitos que Ele planta em nós. Às vezes nós pensamos que Deus faz isso por causa das outras pessoas, e às vezes a gente ignora que justamente ao exercer o nosso dom e fazer aquilo que Deus nos chamou, Deus na verdade está trabalhando conosco. Quando eu fui como missionário por Uruguai, eu era aqui um pastor de jovens, e eu fui muito animado. Eu falei: Deus me chamou para ganhar uma nação, Deus me chamou e me deu um povo, e o meu pastor dizia: Deus te deu uma nação, Deus te deu um povo. Eu estava muito empolgado. E aí, vocês sabem, né, na minha primeira reunião de célula, graças a Deus eu tinha 240, né, vocês lembram isso, né? 240 anos, 3 velhinhas de 80. E à medida que a gente andava, poucas pessoas iam se juntando, a gente tinha todo aquele trabalho. E eu me lembro que sempre antes do culto, lá no Uruguai tem muitas árvores, então no inverno caem todas as folhas. Eu ia antes do culto, eu varria toda a calçada, guardava todas as folhas, eu arrumava as cadeiras, passava aspirador de pó, preparava lá o local com muita alegria. Mas o trabalho era muito árduo, era trabalho de formiguinha, dia após dia. E então, passados anos, cada tempo que a gente vai fazendo a obra, vai vendo as coisas, eu fui me dando conta. Eu falei assim: bom, quando eu vim aqui eu pensava que era o Uruguai que precisava de mim. Agora eu já descobri que era eu que precisava do Uruguai. E um dia eu virei para Deus e falei assim: Deus, só para você saber que entre nós dois, se você estava a fim de me humilhar, você conseguiu. O Senhor está fazendo um bom trabalho. Anos passaram, eu voltei aqui para a igreja lá vai muito bem, graças a Deus. Mas cada vez que o meu coração começa a se encher de orgulho, eu lembro, eu preciso voltar lá no Uruguai para varrer folha. Então, sempre que eu posso ir lá e varrer umas folhinhas lá na calçada, eu vou, para lembrar da obra que Deus está fazendo. Deus, às vezes nós pensamos assim: vou discipular uma pessoa. Eu vou discipular uma pessoa. E aí é Deus usando aquela situação para falar o teu coração, para ministrar a você. Eu vou servir em algo. E aí você tem algumas pessoas que perdem esse privilégio. Perdem o privilégio de servir, de fazer algo, de desempenhar o dom, o chamado delas, achando que é muito. Não, eu vou gastar meu tempo, eu vou deixar vou perder a minha série, eu vou perder, não posso, eu não tenho tempo para isso. Elas mal sabem que era justamente fazendo aquilo, que coisas que elas estavam orando, que elas estavam clamando,
seriam dadas a elas, elas receberiam exatamente naquele lugar. Deus não estava apenas, irmãos, mandando Moisés libertar o povo de Israel, Deus estava libertando Moisés da aflição do deserto dele. Moisés tinha seu próprio Egito, Moisés tinha seus próprios algozes, seus próprios feitores, que talvez não eram visíveis como aqueles que com seus chicotes batiam nas costas dos hebreus no Egito, mas ele era torturado todos os dias pela sua própria alma, pelo seu próprio coração. Deus diz: eu vi uma nação escravizada pelos egípcios, e eu vi você, Moisés, escravizado pela decepção do passado, e eu venho aqui para libertar você, e você será o libertador do poder do faraó, o meu povo será liberto por você. Eu quero te dizer isso. Parece que esse é o modus operandi de Deus. Vocês lembram de Abraão, que Deus disse? Ele disse para Abraão assim: eu vou te abençoar e você será uma... Opa, gente, vamos lá. Perderam a Bíblia em algum lugar? Não. Eu vou te abençoar e você será uma... Viu, estava fácil, não era tão difícil. E sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Eu vou te libertar e você será um libertador. Parece que esse é um modus operandi. E irmãos, qual foi a resposta de Moisés? Êxodo 3:11, Moisés diz assim: porém Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus queria usar os dons de Moisés, Deus queria usar os talentos de Moisés, Deus queria usar os recursos de Moisés, suas experiências para a glória dele. Mas como é que Moisés se via? Moisés se via como uma árvore destinada à realeza. Moisés se via como um espinheiro. Deus via Moisés como na parábola da semana passada, Deus via Moisés como a figueira, como a videira, como a oliveira. Mas como Moisés se via? Ele se via como um espinheiro. Ele se via como aquela sarça ardente. Era assim que ele se via. Mas irmão, será por que Deus decidiu nesse ano nos apontar algo na boca de outros profetas e dizer: esse é o ano de florescer e frutificar? Porque talvez aqui tenha algumas árvores que foram até decepadas, mas eu quero declarar isso: ao cheiro das águas você vai brotar de novo. Mesmo que as suas raízes apodreceram dentro da terra, ao cheiro das águas você brotará de novo, você florescerá e você frutificará para a glória de Deus. Moisés se achava um espinheiro. Já pensou, gente, quantas vezes nós agimos como Moisés, nos vendo pelas experiências do passado, nos vendo pelas nossas recordações, pelas palavras que outras pessoas disseram a nosso respeito, que isso acontece muito. Foi muito interessante, na sexta-feira eu estava com o pastor Tiago, e quem me contou essa história foi minha filha. Ela falou: olha, foi muito legal o que o pastor Tiago fez com a Emily, porque a Emily veio e falou assim: olha, a minha amiguinha está falando que eu sou feia. Aí ele virou e falou assim: essa roupa que você está usando é azul? Ela falou: não, é rosa. E se a tua amiguinha disser que ela é azul, ela vira rosa? Não. Mas e se ela repetir isso muitas vezes, vira rosa? É melhor, eu estou invertendo, né? Se está dizendo que é azul, se ela disser muitas vezes vira azul? Não. Se ela falar com muita força, vira azul? Não, vai continuar rosa? Vai continuar rosa. O que a sua amiguinha não está falando de você é verdade. Você é linda. E ela pode falar muitas vezes que você é feia, pode falar brigando com você, isso não vai mudar. Tá bom, papai, foi embora. Às vezes nós estamos assim, porque alguém falou que você não serve, que você não fala bem, e nós estamos tomando palavras que não são as palavras que refletem a realidade. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Moisés está se vendo pelas palavras que outros disseram, pelas atitudes que pessoas tiveram com ele, pelo desprezo que ele sofreu, por ter sido ignorado pelas pessoas, por ter sido deixado de lado. Irmãos, quando nós nos vemos assim, a gente acaba sentindo coisas
que nos impedem. Quando nós nos vemos assim, nós nos sentimos impedidos. E a gente sente que não pode fazer, que a gente não é capaz. Mas eu creio que Deus quer falar ao seu coração hoje, para você lembrar que Ele tem uma maneira diferente de ver você. Tudo bem, você até pode ser um espinheiro. Eu estou disposto, irmãos, eu estou disposto a ser o espinheiro, desde que esteja um fogo de Deus queimando em mim. Não tem problema, eu posso ser um espinheiro, mas se tiver o fogo de Deus queimando em mim, se do meio dessa chama o anjo de Deus falar a vida de pessoas, eu não tenho problema. Deus tem uma outra medida a teu respeito. Deus conhece você, Ele sabe como Ele te fez, Ele sabe o seu valor, Ele sabe o potencial que Ele colocou em você, e Ele não está olhando para os teus fracassos do passado. Ainda que você se sinta como um espinheiro seco, Ele diz: olha, eu sou capaz de acender um fogo em você. No lugar do espinheiro, você pode ser uma sarça ardente. Talvez na semana passada você diz: meu Deus, eu estou mais para espinheiro. Mas essa manhã, se você chegou aqui como espinheiro, em nome de Jesus, você vai sair aqui como uma sarça ardente. Não tem problema. Talvez eu não seja tão bonito, eu não tenha tantos recursos, eu não nasci num lar tão privilegiado. A gente conversava essa semana com uma senhora que ela falou: pois é uma história muito linda de uma pessoa que trabalhou conosco aqui, foi colaboradora nossa. Ela trabalhava aqui em serviços gerais e nós descobrimos que ela não sabia ler. Então, nós providenciamos para ela aprender a ler. Ela não só aprendeu a ler, ela tirou a carteira de motorista, ela foi para frente. Mas eu estava conversando com ela essa semana e ela virou e falou assim: eu não tive o privilégio. Meu pai falou assim: menina não precisa aprender a ler nem escrever, porque só serve para escrever carta para namorado. Mas olha, não importa como o homem te vê, Deus te vê diferente. E mesmo que você não tenha tido como essa pessoa, alguém que investiu em você, que olhou a sua vida para mais, lá no passado, Deus é o nosso resgatador. Ainda que você se sinta como um espinheiro, Ele pode acender um fogo em você. Ele pode tocar a sua vida, mudar a sua vida. Põe a mão no seu coração. Vai parecer que o pastor é bipolar, tá? Mas não sou. É proposital. Põe a mão no coração e fala: eu sou um espinheiro. Semana passada eu falei para você que você era uma árvore real. Por isso eu estou dizendo, o pastor está meio bipolar. Semana passada eu falei que eu sou uma árvore real. Hoje estou falando que é um espinheiro. Mas eu só quero trazer você para uma realidade essa manhã. É tão interessante que esse espinheiro também, ele poderia, os estudiosos dizem que é um espinheiro da família das acácias. E é tão interessante que no Antigo Testamento, no livro de Êxodo mesmo, você vai ver que a maioria das peças do tabernáculo foram feitas da madeira de acácia. Então vamos lá, a maioria do tabernáculo foi feito com espinheiro. E o que fazia aquele espinheiro ser algo maravilhoso dentro dos móveis do tabernáculo? Porque todos eram cobertos de ouro. Olha o que diz Êxodo 37, de 1 a 2, eu separei só uma. Não precisa abrir, vai projetar aqui. Êxodo 37, de 1 a 2 diz assim: Bezaleel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura. Enfim, versículo 2: revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Sabe o que a acácia representa? Representa a nossa humanidade. Sabe o que o ouro representa? A glória de Deus. Irmãos, eu venho essa manhã dizer para você que nós não somos nada mesmo. Nós não passamos de espinheiros. Nós não somos madeira nobre. Mas nem por isso nós precisamos andar cabisbaixos, nos considerando um zero à esquerda. Ao contrário, nós precisamos lembrar que nós estamos cobertos com a glória de Jesus.
A mesma glória que Ele deu para o Filho, Ele deu para você também. 2 Coríntios 4:7 diz: mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Somos espinheiros, mas o fogo de Deus arde em nós. Você diz amém para isso? Somos vasos de barro, mas nós carregamos o tesouro de Cristo na nossa vida. Agora, sabendo de tudo isso, ainda com essa experiência maravilhosa, Moisés faz uma pergunta para Deus. Ele fala: Deus, tudo bem, ótimo, mas será que não tem alguém melhor do que eu? Alguém aqui já fez essa pergunta? Será que não tem alguém melhor do que eu? Essa foi a pergunta de Moisés. Deixa eu te perguntar, quando você perguntou para Deus assim: alguém aqui, não tem ninguém melhor do que eu, Senhor? Funcionou? Porque com Moisés não funcionou. Êxodo 4:13 diz assim: respondeu-lhe porém Moisés: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Tão querido Moisés aqui, né? Só que não. Depois de tudo que Deus tinha falado para Moisés no capítulo 3 e no início do 4, Moisés ainda estava relutante. Irmãos, Deus se irou. Deus se irou. Não posso cobrir o sol com a peneira. Não é assim que Deus... Não, Deus se irou. E eu fico imaginando Deus, porque eu não sei. Eu, quando me frustro com algo, eu fico muito bravo. E eu fico imaginando Deus falando assim: mas o que eu faço com esse Moisés? Como que eu posso ajudar esse homem? Isso não entra na cabeça dele. Como que eu faço para ele entender? Ele rejeita se ver como eu vejo. Ele tirou uma desculpa a mais uma vez ele tirou uma carta da desculpa, mais uma vez. Irmãos, eu acho que às vezes Deus fica frustrado com a gente. Porque Ele fala coisas com a gente fala assim: mas será que não tem ninguém melhor? Não pode enviar outro? E Deus fala: não acredito. Eu botei talentos, eu botei dons, eu derramei minha graça. Meu filho foi crucificado por esse homem, por essa mulher, e eles ainda recusam aceitar que eu os amo, que eu posso fazer por eles, que eles realmente não são nada, mas eu não preciso deles para queimar meu fogo. Eu só quero te dar a oportunidade e usar você. Você pode ir, porque o fogo não vai ser você que vai acender. A palavra não vai ser você que vai ter. A inteligência, Deus não precisa da tua inteligência, Deus não precisa do teu estudo, Deus não precisa da tua capacidade. Ele põe palavras na sua boca, Ele dá inteligência onde você não tem, Ele te envia pessoas que vão te ajudar, Ele abre portas onde não há portas, Ele abre caminhos no deserto onde não existe caminho. Deus faz acontecer porque Ele é Deus. Irmãos, vamos aceitar que Ele é Deus. Vamos aceitar esse fato. Quem age como Moisés desonra a Deus. Sem perceber, diz que Deus não é tão poderoso assim, porque Deus pode usar o fulano, mas não pode usar a mim. Então o poder de Deus está limitado. A sua incapacidade, a sua falta de sabedoria. É Deus só até aqui. Aí a gente vem na igreja e declara que Ele é todo poderoso, que Ele pode todas as coisas, mas não pode mudar a minha vida, não pode usar a minha vida, não pode tocar na minha família. Por quê? Porque é só 99,9%, esse 1% faltou. Quem age assim desonra a Deus, acaba dizendo para Ele: eu não creio em você, eu não creio que o Senhor tem poder para me usar, não uma pessoa como eu. Quem diz isso no fundo está dizendo que existem coisas que Deus não pode fazer. Deixa eu te dizer algo essa manhã: Deus quer ser honrado na sua vida. Ele quer que você saiba quem realmente você é. Ele quer que você saiba que Ele, levanta a sua mão comigo, diga Ele, Ele é a fonte. Irmãos, Ele é a fonte da sua capacidade, é Ele. Então, por favor, não se esconda, não tenha medo, não seja como Moisés. Porque depois de tudo que Deus tinha falado para Moisés, Moisés continuava com aquele argumento. Aí ele vem: eu não sei falar. E que Deus está dizendo para Moisés: fica tranquilo, Moisés, não vai ser as suas palavras, eu colocarei as palavras na sua boca. Não vai ser o seu conselho, a sua pregação, eu vou estar contigo, será a minha palavra. Deus vinha mostrando a Moisés que quando Moisés quisesse se lançar ao desafio,
Ouça isso. Quando Moisés quisesse se lançar ao desafio, Deus o usaria. E olha, e que bom que Moisés, depois de relutar, até aceitou. E preste atenção nisso. Moisés, quando ele começou o ministério dele, ele começou bem inseguro. Deus teve até que mandar Arão: tá bom, vou te dar aí um interlocutor. Eu vou dar alguém aí, você vai começar o seu ministério, mas já vai começar com o ministério de comunicação também. Então vai lá, nós vamos te dar aí também o Arão, ele vai falar em teu lugar. Moisés começou muito inseguro, mas ele começou. Quem está agradecido por isso? Ele começou. Ele estava inseguro, mas ele começou. E com o passar do tempo, Moisés foi melhorando. À medida que o ministério de Moisés se desenvolvia, Moisés foi ganhando confiança. E aí Moisés se tornou um excelente pregador. Moisés continuou crescendo, ele se tornou então um tremendo legislador. E ele escreveu todas as leis. Moisés se tornou então um escritor de canções. Sabia que na Bíblia tem cânticos de Moisés? E ele escreveu canções. E ele continuou crescendo, desenvolvendo no ministério dele. E ele se tornou um dos maiores profetas da Bíblia. Tudo isso estava dentro de Moisés, perdido lá no deserto de Midian. E Deus foi resgatar, porque ele disse: eu preciso das suas canções, Moisés. Eu preciso das suas pregações, Moisés. Moisés, você vai escrever as minhas leis. Eu preciso de você para isso. E Deus então pegou o espinheiro e fez dele uma árvore frondosa. E ela floresceu e deu frutos. E é isso que Deus quer fazer na sua vida também. Quem sabe Midian é essa cadeira para você. Faz tempo que você sentou nessa cadeira e não se move dela. Quem sabe? Quem sabe Midian para você é uma mágoa que ficou lá no passado. Uma palavra que fica ecoando nos seus ouvidos. Uma frase de uma pessoa que fica lá ecoando nos seus ouvidos o tempo inteiro. Talvez o seu deserto seja alguém que abandonou você, te deixou na mão, uma traição que você sofreu. Coisas que paralisaram você, que enterraram seus sonhos. Talvez alguém cortou você no cepo. Você não estava nem preparado para isso. Foi um choque para você. E até hoje você não sabe como se recuperar daquilo. Mas ao cheiro das águas, tem esperança para a tua vida. Ao cheiro das águas. Pode ser que a sua raiz, ela apodreceu. Deus fará você brotar de novo. Eu olho Moisés e essa árvore decepada. Aquele episódio decepou aquela árvore. Mas aí um dia, ela brotou de novo. Ela cresceu. Ela floresceu. Ela deu frutos. E nós ainda nos alimentamos dele. Essa manhã Deus quer fazer algo com você também, da mesma maneira. Deus está falando com você. Deus está falando com alguém essa manhã aqui nesse lugar. Deus está falando com você. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por sua vida. Eu não sei, em tempos de internet todo mundo sabe muitas histórias. E você provavelmente já ouviu essa história, mas me permita terminar hoje com essa história. Eu vou ler para que eu não corra risco de perder nada dela. Diz que uma vez, no topo de uma montanha, haviam 3 arvorezinhas que juntas sonhavam como chegariam a ser quando crescessem. A primeira arvorezinha olhou para as estrelas e disse: eu quero guardar tesouros, eu quero estar repleta de ouro e pedras preciosas. Esse era o sonho dela.
E ela disse: eu vou ser um baú muito bonito, e eu vou então enriquecer o mundo. A outra árvorezinha olhou para um pequeno riozinho que passava por ali, que ia rumo ao mar, e ela disse: eu quero viajar as águas temíveis, levar os reis poderosos sobre mim, eu serei um barco muito importante para o mundo. A terceira árvorezinha olhou para o vale que estava lá embaixo da montanha, viu os homens e mulheres trabalhando em povoado, e ela disse: eu não quero nunca sair de cima da montanha, eu quero crescer tão alto, que quando os habitantes do povoado pararem para me contemplar, eles levantarão os olhos para o céu e pensarão em Deus, eu serei a árvore mais alta do mundo. Os anos passaram, choveu, brilhou o sol, as 3 arvorezinhas ficaram grandes, e um dia os lenhadores subiram ao topo da montanha e deceparam as árvores. O primeiro lenhador pegou a primeira árvore, falou: puxa, que árvore bonita, e com a machadada ele derrubou aquela árvore, e aí ele pegou e falou: olha, vai dar para fazer um bom coxo com essa árvore. Aquela que queria ser o baú para abrigar tesouros, se transformou num coxo para alimentar animais. A segunda árvore, o outro lenhador que decepou ela, pegou e falou: olha, eu acho que dá para fazer um barco com essa árvore. E ele fez um barco. E aquela terceira árvore, que queria estar lá em cima, simplesmente pegaram, fizeram algumas vigas com ela, encostaram lá na serraria. Passou o tempo, e as 3 árvores quase mais não lembravam dos seus sonhos. Mas uma noite, uma estrela dourada iluminou a primeira árvore, quando uma jovem colocou um recém-nascido dentro daquele coxo, e ela abrigou o tesouro mais poderoso do mundo. A segunda árvore, que se tornou um barquinho tão simples, viu um homem que dormia lá no cantinho do barco, e quando a tempestade se formou dentro do lago, e aquele homem levantou e ordenou que se parassem os ventos, acalmou os mares, e pela primeira vez, ela, tão decepcionada de ter se tornado um barquinho, se deu conta que ela transportava o rei do universo. E aquela árvore que virou uma viga, que queria ser a árvore mais alta do monte, um dia viu que a multidão gritava e um homem carregava ela nas costas, e ela foi colocada num alto monte, e lá naquele monte foi pregado o Filho de Deus, e a Bíblia diz que todos que olharem para ele seriam salvos. Ela ficou no lugar mais alto. Às vezes, irmãos, nós projetamos nossa vida para ser árvores muito frondosas, e a gente se sente como um espinheiro, mas isso porque a gente ainda não conseguiu ver o que Deus fará até o final na nossa vida. Aquele que começou boa obra, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo. Você pode fechar os seus olhos, abrir as suas mãos.